Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Oziel César, do IFMA Campus Codó, e hoje eu trago mais uma aula de Biologia. Espero que vocês estejam bem e principalmente que vocês estejam estudando para o Enem e para os vestibulares que logo se aproximam, tá bom? Hoje eu vim trazer uma aula sobre o reino vegetal, uma parte introdutória, algumas características e um pouco da classificação dos grupos ou das divisões dos vegetais. Anotem todas as informações. Anotem todas as dúvidas. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários, tá? E acompanha o nosso canal no YouTube, que é do Pré-ENEM do IFMA Campus Codó. Lá vocês vão ter diversas informações, diversas aulas, tá? E aulas muito boas. Não só de biologia, mas de química e outras disciplinas que vocês podem imaginar. Então, nos segue nas redes sociais e compartilhe essas aulas, tá bom, pessoal? Nós fazemos isso para ajudar você que quer passar no vestibular ou que pretende entrar numa universidade, ok? Então, hoje vamos falar sobre o reino vegetal, reino planta, mas o que os vestibulares gostam de cobrar é o termo metáfita. Então, fiquem atentos. Quando falar de metáfita, está se falando ao reino vegetal e as divisões desse reino vegetal, que são 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Vamos ver algumas características desse reino vegetal ou do grupo dos metáfitas. Todos são eucariontes, todo mundo já sabe, a maioria já deve saber o que é um indivíduo eucarionte, aquele que tem a membrana nuclear envolvendo material genético. São pluricelulares, é um termo novo para multicelular, não é mais multicelular, mas sim pluricelular, tem mais de uma célula. São autótrofos fotossintetizantes, ou seja, o reino vegetal, os indivíduos do reino vegetal realizam a fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Eles não precisam capturar esse alimento de outro indivíduo, eles mesmos produzem o seu próprio alimento, por isso que são autótrofos fotossintetizantes. Aí você pode se perguntar, professor, todas as plantas são autótrofas fotossintetizantes? Não. Existe um grupo de plantas, que é o cipó-chumbo, que é parasita e não precisa realizar fotossíntese, ok? Então fiquem atentos para esse detalhe. O cipó-chumbo é parasita, não realiza fotossíntese e ele vai sugar, ele vai literalmente parasitar a planta onde ele está hospedado. Tem a parede celular de celulose, possui clorofilas A e B, que são essenciais dentro do processo de fotossíntese. Essas clorofilas A e B, elas captam diferentes espectros de onda da radiação solar. Então, elas vão variar esse espectro de radiação solar para melhor realizar a fotossíntese. Apresentam um embrião protegido, as plantas apresentam o seu embrião protegido, garantindo a maior perpetuação da espécie no ambiente terrestre, tá? E esse fenômeno, anota, é chamado de matrotrofia. Matrotrofia é a característica de ter o embrião protegido, guardado, tá bom? E apresentam plastídeos. O que são plastídeos? Nós conhecemos como básico os cloroplastos, mas existem outros tipos de plastídeos que armazenam óleos, que armazenam pigmentos como carotenos, ficobilinas, ficoxantinas, tá? E os cloroplastos armazenam a clorofila, tá bom? E as plantas apresentam um ciclo reprodutivo do tipo haplo-diplo-biôntico, onde vai alternar uma fase haploide com uma fase diploide em um único ser vivo. Lembre desse detalhe, porque mais na frente nós vamos precisar entender como funciona o ciclo haplo-diplo-biôntico, tá bom? E os principais representantes são as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. São as 4 divisões dentro do grupo dos vegetais. Cada um desses grupos tem suas características próprias, que nós vamos ver alguns detalhes delas aqui nessa aula, tá? Então, anota essas características dos grupos dos vegetais, que são essenciais para os vestibulares. Vamos adiante? Isso daqui representa um cladograma, e um cladograma ele vai representar a origem evolutiva de um ser vivo e todo o processo de diferenciação ao longo da escala evolutiva desses seres vivos.
Nós podemos perceber nesse cladograma que as plantas têm como ancestral comum algas verdes. Vocês observam aqui. Só que as algas verdes não são plantas, elas foram tiradas do grupo das plantas por diversas características, principalmente por não ter tecidos verdadeiros, e pertencem agora ao grupo dos protistas. Então, o ancestral comum de todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, são as algas verdes. E ao longo do tempo, dentro do cladograma, nós vamos observando algumas características que vão aparecendo. A partir das algas verdes já surgem tecidos organizados, especializados para determinado tipo de função, ou para dar suporte, ou para dar proteção, ou para conduzir uma seiva a partir das algas verdes. Tá? A alga verde não tem isso. E a partir das algas verdes, o primeiro grupo de plantas são as briófitas. E essas briófitas são totalmente dependentes da água para o encontro dos gametas, para o processo de reprodução. E a gente vai observando na escala evolutiva que uma novidade vai aparecendo, que são os vasos condutores de seiva. Aquilo que briófita não tinha, as pteridófitas já têm. Xilema e floema já aparecem nas pteridófitas, que é um grupo mais evoluído do que as briófitas. Ao longo da escala evolutiva, pelo cladograma, nós observamos agora o surgimento de sementes, que são estruturas que vão garantir a perpetuação das espécies de plantas mais evoluídas, como gimnospermas e angiospermas. Pteridófitas e briófitas não têm sementes. As sementes já surgem a partir de gimnosperma e angiosperma. E outra característica que garante a evolução das plantas são flores e frutos, presente nas angiospermas. Exclusivamente os frutos, que são característica das angiospermas, que vão garantir um maior poder de dispersão, propagação dessas plantas no ambiente natural. E a gente pode, vocês devem anotar alguns termos que são importantes. Todas essas plantas, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, são plantas embriófitas, porque tem o embrião protegido, guardado dentro de uma estrutura reprodutiva. Então, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma são chamados de embriófitas. Já pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são traqueófitas, porque já apresentam vasos condutores de seiva, seiva bruta e seiva elaborada. E essa característica já surge a partir das pteridófitas, se propagando nas gimnospermas e nas angiospermas. Porém, apenas gimnospermas e angiospermas são espermatófitas. São plantas que produzem sementes. Pteridófitas e briófitas não têm sementes. As espermatófitas são gimnospermas e angiospermas. Então, fiquem atentos. Alguns alunos não gostam de botânica devido aos termos que são característicos desse tipo de estudo. Mas é importante você aprender. Embriófitas, traqueófitas e espermatófitas são termos importantes dentro da botânica. Todos os vegetais apresentam no seu ciclo reprodutivo duas porções. A primeira é o gametófito. Gametófito é a estrutura que produz gameta e está relacionada à porção sexuada. Quando se fala em gameta, se fala em reprodução sexuada. E tem a fase esporofítica ou esporófito, que é a porção vegetal que vai produzir esporos. E quando a gente fala de esporos nas plantas, está se referindo à porção assexuada, porque esporos vão germinar e gametas vão fecundar. Isso vai ser importante lá na frente no ciclo reprodutivo. Entendido esse cladograma? Se tiver dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários. Primeiro grupo de plantas, uma visão geral que nós vamos estudar, são as briófitas. Briófitas são plantas de pequeno porte devido à ausência de vasos condutores de seiva, seiva bruta e seiva elaborada. Então, as briófitas não têm vasos condutores de seiva. A fase duradoura, a fase que predomina em uma briófita, é o gametófito. Então, anota isso daí. Somente nas briófitas o gametófito é duradouro. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a fase duradoura vai ser a fase esporofítica ou esporófito. E são plantas que dependem da água para o processo de reprodução.
que é que eu posso observar em uma briófita? Vamos tomar como exemplo esse desenho, esse esquemazinho aqui do lado, tá? Toda briófita ela pode apresentar uma calíptra. Nessa calíptra, dentro, que é tipo um chapéu, vai estar incluído no seu interior os esporos. Tem uma cápsula e tem uma haste que vai dar sustentação a essa estrutura. Olha só uma observação. Calíptra, cápsula e haste. Essas estruturas são estruturas diploide. E se são estruturas diploide, refere-se ao esporófito. Então, esta parte aqui de calíptra, cápsula e haste é o esporófito de uma briófita. Já o gametófito ele está mais plano, rente ao chão. E o gametófito ele é a estrutura haploide. Gametófito produz gametas. Esporófito produz esporos. No período reprodutivo, a calíptra abre-se, rompe-se essa calíptra e os esporos que estão aqui dentro, sofrendo meiose, eles vão ser liberados e dispersados pelo vento. Entendido? Vamos passar? Outro grupo vegetal são as pteridófitas. Pteridófitas são plantas mais evoluídas na escala do cladograma do que as briófitas. São plantas que agora têm um grande porte porque apresentam vasos condutores de seiva. E quando eu falo vasos condutores de seiva, eu estou falando de xilema e floema. Então anota aí, xilema conduz seiva bruta, de baixo para cima, das raízes para as folhas. Essa seiva bruta são água e sais minerais, que são puxadas pelas raízes e conduzidas até a folha. Quando a água e os sais minerais chegam nas folhas, a folha realiza a fotossíntese, produz glicose e outros tipos de açúcar e conduz essa glicose até as raízes ou outras partes da planta. E essa glicose e produtos da fotossíntese são conduzidos pelo floema. Floema conduz seiva elaborada, elaborada na fotossíntese. Então, xilema, seiva bruta. Floema, seiva elaborada. Xilema, de baixo para cima, e floema, de cima para baixo, conduz seiva elaborada. Ok? E como eu falei, de pteridófitas até angiosperma, a fase duradoura é a fase do esporófito, que é a fase 2N. Então, isso que você observa, por exemplo, numa samambaia, é o seu esporófito. O seu gametófito ele é reduzido e ele rapidamente se desfaz. É uma fase que vai produzir gametas e rapidamente desaparece. Porém, uma característica que ainda perdura lá das briófitas é a dependência da água para o encontro dos gametas. Então, tanto briófita como pteridófita dependem da água para o processo de reprodução. E nesse esquema eu posso observar alguns detalhes. Como eu falei, a samambaia em si, a planta em si é o esporófito, que é 2N, que vai produzir esporos. Algumas estruturas são visíveis, por exemplo, numa samambaia, quando ela está no processo de reprodução. Se você pegar uma folha de uma samambaia, que é isto daqui, arrancar um folíolo e observar na parte de baixo, vocês vão observar algumas estruturas meio amarronzadas. Essas estruturas são chamadas de soros, tá? E esses soros correspondem aos esporângios. Então, dentro dos soros, que são esporângios, está acontecendo meiose. E a meiose, vocês sabem que é uma divisão do tipo reducional. Então, dentro dos esporângios ocorre a formação dos esporos. Esses esporos são formados por meiose, caem no meio ambiente, são levados pelo vento por algum animal, germinam e da germinação vai surgir uma estrutura que é chamada de protalo. Anota o termo, protalo. Esse protalo é o gametófito. Então, em uma pteridófita, o protalo é o gametófito. E um detalhe que você tem que ficar atento. Esse gametófito aqui, ele tem as duas estruturas produtoras de gametas no seu corpo. Tanto a estrutura que vai produzir os gametas masculinos, que é chamado de anterídeo, como a estrutura que vai produzir os gametas femininos, que é chamado de arquegônio. Anota. Anterídeo produz anterozoide, que é gameta
masculino. Arquegônio produz oosfera, que é o gameta feminino. Os gametas se encontram em cima desse prótalo, surge uma nova folhagem e vai se desenvolver o novo esporófito, tá bom? É um ciclo com alternância de gerações. Alterna uma fase diploide, 2N, com uma fase haploide, que é N. Outro grupo vegetal, dentro da escala evolutiva, bem mais evoluído do que briófitas e pteridófitas, são as gimnospermas. Apresentam agora sementes. E essas sementes garantem a perpetuação da espécie através do meio ambiente. O animal, quando come a semente, ele vai defecar essa semente em algum local e ali vai garantir a sobrevivência desse grupo vegetal na Terra. Essas plantas não dependem mais da água para o processo reprodutivo, porque os gametas não precisam mais se encontrar no meio aquoso, e vai surgir agora o grão de pólen, que é uma evidência evolutiva bastante característica das gimnospermas e das angiospermas. O grão de pólen agora ele é um substituto da dependência da água para a reprodução. Esse grão de pólen ele é levado pelo vento, ele é levado por um animal, cai em uma outra planta, ocorre o processo da fecundação e ali vai se formar uma nova planta. Então não precisa mais da água para o encontro dos gametas, porque agora surgiu o grão de pólen. E com o grão de pólen vai ser formado agora o tubo polínico. E esse processo é característico de plantas que apresentam o termo sifonogamia. Sifonogamia, ou sifão, é o termo dado à presença do tubo polínico. E como exemplo, nós temos aqui o famoso pinheiro, tá? E o que é que eu quero que vocês observem? O ciclo reprodutivo de uma gimnosperma. Esse pinheiro são árvores altas, tá? No Brasil nós temos o pinheiro, mas também nós temos as sequoias, que são as maiores árvores e as mais antigas árvores do planeta Terra. Então, observando o ciclo reprodutivo de uma gimnosperma, eu vou ter duas plantas, uma planta que vai ter um cone masculino e outra que vai ter o cone feminino. Essa planta com o cone masculino libera o grão de pólen, esse grão de pólen encontra o cone feminino, forma o tubo polínico nessa estrutura do cone feminino, esse tubo polínico conduz o gameta germina, se desenvolve e forma o embrião. O embrião, ao cair no solo, nas condições adequadas de temperatura, luminosidade, presença de água e de sais minerais, vai se desenvolver numa nova planta. Essa planta vai crescer e começa um novo ciclo. Então, vai novamente alternar um ciclo aplôntico, que é um ciclo haploide, com um ciclo diplôntico. Toda a planta aqui é o esporófito, tá? É a fase esporofítica. Já o grão de pólen aqui desenvolvido é a fase gametofítica. Então, fique atento. Alterna uma fase diploide com uma fase haploide. E o último grupo de plantas e o mais evoluídos é o grupo das angiospermas. São plantas que apresentam agora flores e frutos, também não dependem mais da água para a reprodução e por possuírem flores e frutos, a polinização é mais eficiente. Polinizar significa levar o grão de pólen de um local para outro. Devido à presença da flor e do fruto, essas plantas são mais vistosas, mais atrativas para animais, como insetos e outros animais, e tem um poder de dispersão muito maior. De uma flor podem surgir frutos, tá? E nós vamos ter uma aula específica somente para entender como é a estrutura de uma flor. Fiquem atentos para as próximas aulas. Uma novidade que vocês têm que aprender, anota, para esse slide, anota, é sobre o ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo das plantas é por alternância de gerações, como eu já havia dito. Vai alternar uma fase haploide, que é o gametófito, com uma fase diploide, que é o esporófito. Essa alternância de gerações também é chamada de metagênese. Então, alterna a fase haploide, a fase diploide, no único ser vivo. Então, o ciclo reprodutivo das plantas é haplo-diplo-bionte.
e eu posso ter aqui um esquemazinho para vocês, tá bom? Sempre vai começar no indivíduo adulto, que é o esporófito. O esporófito é um indivíduo adulto, que é uma fase 2N. Esse esporófito no seu interior vai sofrer meiose e esporófito produz esporos. Os esporos vão ser N, porque meiose é um tipo de divisão reducional. Os esporos, ao cair no meio ambiente levado pelo vento ou por algum animal, vão germinar e produzir o gametófito. De esporos N vai surgir gametófitos também N. O gametófito produz gametas, tanto gameta masculino como gameta feminino. Lembram do nome? Gameta masculino, anterozoide, gameta feminino, osfera. Os gametas vão sofrer mitose, vão fecundar, e da fecundação vai dar origem ao zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e formar um novo indivíduo, que é o esporófito. Então, alterna uma fase diploide com uma fase haploide. O esporófito sofre meiose, produz esporos que germinam produzindo o gametófito, que produz gametas que vão fecundar e produzir um novo indivíduo diploide. Então, esse é o ciclo reprodutivo das plantas, desde as briófitas até as angiospermas, tá bom? Anota esses detalhes. E vantagens evolutivas, que é o que cai no vestibular. Qual a vantagem evolutiva de uma planta? O que foi que elas adquiriram ao longo do tempo? Fecundação interna. Porque é melhor ter uma fecundação interna, porque vai proteger o embrião das agressões do meio ambiente. Vasos condutores de seiva para melhor transporte de água, sais minerais e produtos da fotossíntese, garantindo uma melhor realização da fotossíntese e um armazenamento de alimento e energia para essa planta. Presença de sementes que garantiu, junto com o grão de pólen, a propagação, a dispersão das plantas no ambiente terrestre. Essas sementes, elas são atrativas para alguns animais, porque esses animais comem essas sementes e vão dispersar essas sementes em outro local diferente, garantindo a propagação vegetativa da espécie que tem semente. O grão de pólen e as sementes, eles vão garantir a dispersão mais eficiente das plantas. E a presença de flores e frutos nas angiospermas, isso sim garantiu a evidência evolutiva mais abrangente e mais característica de todas as plantas. Flores são atrativas e frutos são comestíveis. E isso chamou a atenção dos animais, inclusive do ser humano, tá? Dentro do processo de polinização, os animais pegam esse grão de pólen, dispersam esse grão de pólen para produzir alimento, inclusive alimento que vai nos alimentar, que vai ser necessário para a nossa sobrevivência. Então, essa é a vantagem evolutiva das plantas ao longo das gerações. Vieram das algas verdes, que fazem parte do grupo dos protistas, evoluíram de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e hoje nós conhecemos uma imensidão de plantas no nosso meio terrestre. Por isso a importância da preservação do meio ambiente, da conservação das plantas no ambiente natural, porque além de produzir alimento, elas realizam fotossíntese, que produz o gás oxigênio, que é essencial dentro do processo de respiração celular. Pessoal, foi uma aula introdutória sobre plantas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, salva essa aula, segue o nosso canal no YouTube do Pré-ENEM do IFMA Campus Codó e nos acompanha também nas redes sociais. Estamos já aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. Então, não deixem de assistir essas aulas, não deixem de anotar as observações, tá bom? Estudem. Até mais, pessoal. Tchau.